Dia 18 de abril de 2024, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Pois é, agora o Congresso americano quer explicações de Moraes até 30 de abril. Esta é a notícia que chama atenção, porque evidentemente a situação atingiu um outro patamar. Já saiu da esfera política brasileira e já colocou os Estados Unidos dentro da situação, já que todas essas plataformas digitais que nós acessamos aqui no Brasil estão localizadas lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício, né? Facebook, o X, o Instagram, o WhatsApp, né? E até o Rumble, que já saiu do Brasil, e o Telegram, que não é americano, tá? Muito bem. Partindo daí, nós temos que entender que a coisa mudou completamente de situação. E nós estamos entrando numa reta que pode definir, sim, o futuro do nosso país por décadas à frente. Por quê? É o que a gente costuma dizer, ou vai ou racha, não é isso? Para começar, o empresário Elon Musk foi convocado, ou melhor, foi convidado, e ele vai depor na Comissão de Relações Exteriores, né, lá do Congresso americano. Claro, é uma comissão que trata do relacionamento dos Estados Unidos com os outros países, por isso, Relações Exteriores. Isso vai acontecer no próximo dia 8 de maio, e ele já confirmou que vai, claro. Vai falar tudo o que ele sabe sobre a atuação daquele ministro que colocou o Brasil nesse barco furado. Na comissão, ele vai falar sobre o caso que ficou conhecido como arquivos do Twitter, né, ou Twitter Files. Esses documentos mostram as determinações daquele ministro, obrigando as redes sociais a suspenderem os perfis de políticos, militantes de oposição, investigados em inquéritos sigilosos sob seu comando. Conforme disse em um vídeo postado hoje no X, no X, a ex-juíza Ludmila Grillo, que está vivendo nos Estados Unidos e fazendo uma militância muito forte a nosso favor, ela disse que uma hora o chicote muda de mão. E é verdade, isso está acontecendo. Ela afirma, a atitude de Moraes nos últimos 5 anos foi uma atitude moralmente suicida. E a coisa agora mudou de patamar. Pois é, ficou tão séria que até se esqueceram do mito nos últimos dias. Não se fala mais do ex-presidente. Não se persegue mais, temporariamente, o ex-presidente. E ainda tem mais, que a gente não pode se esquecer. Domingo próximo, dia 21, Copacabana vai bombar. Vai bombar e ajudar a apimentar essa situação. A nosso favor, claro. Todas as decisões absurdas do Moraes foram publicadas pelo Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados lá no Congresso americano. E eles divulgaram um relatório provisório dos integrantes, né, intitulado O Ataque à Liberdade de Expressão no Exterior e o Silêncio do Governo Biden. : O Caso Brasil. Ora, esse relatório expõe a campanha de censura do Brasil e apresenta um estudo de caso surpreendente de como o governo pode justificar a censura em nome do fim do chamado discurso de ódio, né, e da subversão da ordem. Então esse artigo mostra como aquele juiz inverteu a ordem das coisas, dizendo que está lutando para defender a liberdade, quando nós, conservadores, é que lutamos por ela, e não eles. O relatório afirma que a censura dirigida pelo governo brasileiro não é um problema isolado, apenas de governos autoritários em terras distantes, mas também dentro do próprio Estados Unidos. O que deixa a situação até mais séria, porque não podemos nos esquecer que estamos em reta de campanha para a presidência lá nos Estados Unidos.
Tá? As conclusões aí do comitê e do subcomitê mostram como o governo de Joe Biden, assim como o Brasil, tem procurado também silenciar seus críticos. Sob a administração Biden, por exemplo, o Departamento de Estado americano manteve-se visivelmente silencioso, enquanto autoridades do Brasil e outros países tentavam censurar o discurso online. Segundo os republicanos do subcomitê da Câmara, que equivale aí a uma comissão de Constituição e Justiça aqui no Brasil, por exemplo, né? As investigações são bombásticas, assustam, e principalmente sobre os esforços do governo brasileiro para suprimir as críticas na plataforma de mídia social X. O governo do Brasil ameaçou a plataforma X e seu CEO, seu dono, Elon Musk, de encerrar centenas de contas, muitas das quais criticam o governo brasileiro. Essas ordens deram à empresa de mídia social apenas 2 horas para que cumprissem as ordens e ainda ameaçaram multas de até $20 mil caso não o fizesse. As contas visadas, segundo o relatório, eram todas críticas ao governo brasileiro, inclusive o ex-presidente do Brasil. E, claro, além dele, evidentemente, membros do Parlamento Brasileiro, né, jornalistas, influenciadores, membros do Judiciário e até mesmo um cantor gospel e uma estação de rádio. E vocês sabem que é a Jovem Pan. Agora, eu vou até citar vários nomes que estão inclusos nesta lista no final do vídeo, tá ok? Para não perder tempo. O subcomitê afirma que o X indicou que as decisões judiciais do Brasil estavam forçando a plataforma a bloquear essas contas e enfrentou ameaças não apenas de multas, mas de prisão de seus funcionários, fazendo com que a empresa viesse até a fechar o seu escritório aqui no Brasil. O subcomitê agora está pedindo para a Casa Branca, não é para fulano e para ciclano, é para a Casa Branca se posicionar a respeito. Eles querem a opinião da Casa Branca. Ou seja, estão cutucando Joe Biden. E aí já tem, evidentemente, o efeito político. Porque, obviamente, que Donald Trump vai usar esse caso para ajudar a desgastar ainda mais a imagem de Joe Biden, né? O subcomitê pede que o Departamento de Estado americano entregue documentos sobre qualquer solicitação de censura de mídia social do governo brasileiro. Se eles estão pedindo é porque eles sabem que o Departamento de Estado americano tem esses documentos com eles. E eles querem, evidentemente, entender o que o Departamento de Estado está fazendo para promover a liberdade de expressão online no Brasil, já que a plataforma X é uma empresa americana e precisa ser protegida contra a censura tirânica no exterior. Assim como o X não pôde ele mesmo, no caso Elon Musk, divulgar esses documentos sigilosos das investigações do Moraes aqui no Brasil, porque é uma empresa americana e não pode dar palpite político. Palpite assim nesse sentido de botar a público aquilo que é sigiloso pelo judiciário. Da mesma forma, os Estados Unidos têm que proteger que empresas americanas passem por restrições fora dos Estados Unidos. Então é um jogo de mão dupla. Então é aquela tal coisa, né? Os arquivos do X, evidentemente, chamaram a atenção do mundo, principalmente quando Elon Musk entrou na parada e começou a divulgar posts no Twitter, no X, né? Alertando sobre o problema. Hoje mesmo ele já fez de 2 a 3 posts falando desse assunto. E o documento feito aí pelos parlamentares da Câmara dos Deputados diz que o Supremo Tribunal do Brasil concedeu-se poderes sem precedentes. Ou seja, deu a ele mesmo poderes que não existiam no Brasil e que não se tem conhecimento de casos parecidos. Em 2019, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal assumiu poderes extraordinários para iniciar investigações de forma independente,
atuando como investigador, promotor e juiz. Essa decisão foi tão controversa que até antigos juízes a criticaram como sendo sem precedentes e totalmente inconstitucional. Essas informações todas constam dos documentos que foram colocados a público ontem, né, pelo comitê e subcomitê da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. O juiz Moraes foi nomeado para conduzir a primeira investigação, né, auto-iniciada pelo tribunal, e desde então tem usado essa autoridade para atingir críticos de todos os aspectos políticos, né, espectros políticos, muitas vezes contornando os processos legais, dando a volta, né, criando narrativa. Moraes, que também preside o TSE, tem sido particularmente agressivo na censura de supostas desinformações sobre as eleições, levando a ações como proibições de redes sociais e até mesmo ataques federais sem justificativa clara. Aproveitando esses novos poderes, ele realizou rusga com as casas de 10 utilizadores da rede social, que criticavam o tribunal. E, nomeadamente, em junho de 2019, visou 8 empresários, congelando as suas contas bancárias e suspendendo os seus perfis nas redes sociais. Mais informações que constam nesse documento, ou seja, tudo vindo à tona. O relatório mostra nomes e dados pessoais de diversos usuários que foram censurados ou bloqueados pela então plataforma Twitter, por decisão de um único ministro, sem que houvesse uma justificativa clara para tal decisão. Canais como YouTube foram bloqueados e até banidos. Contas no Facebook, Instagram e WhatsApp foram encerradas. E inclusive o Telegram deixou o país e o Rumble também. Essas informações constam tudo nesse relatório provisório da equipe do Comitê Judiciário e selecionado a fundo, digamos assim, pelo Comitê de Armamento do Governo Federal, que possui 541 páginas. Agora, esse Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados solicita ao governo brasileiro, para até dia 30 de abril, 3 informações. Todos os documentos e comunicações entre o Departamento de Estado americano e o governo brasileiro, referentes ou relacionados a ordens e demandas do TSE e do STF, relativos à suspensão ou remoção de contas no X, ou em qualquer outra plataforma de mídia social. Simples, né? O Departamento de Estado americano quer que o TSE ou o STF dê essas explicações. Segundo pedido, uma reunião com especialistas sobre esse assunto para definir como o Departamento de Estado pretende responder aos ataques à liberdade de expressão no Brasil. E, claro, deixando claro, como a terceira colocação, que um ano de eleição presidencial nos Estados Unidos, certamente a censura e o cerceamento de liberdades não sairão de pauta. São 3 itens muito importantes que foram publicados a partir de decisões do Departamento de Estado, já não mais pelo subcomitê dos deputados na Câmara dos Deputados. O Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara é liderado pelo deputado Jim Jordan, que é do Partido Republicano e faz oposição ao governo Biden, obviamente, né? O documento afirma que o comitê e seu subcomitê sobre o uso do governo federal como arma, por exemplo, vem se debruçando sobre como e até onde o executivo norte-americano tem supostamente coagido, por exemplo, empresas e outros para censurar o que considera manifestações legítimas. Inclusive, faz críticas à administração do atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Enquanto isto, em conversa com aliados brasileiros, o empresário Elon Musk disse acreditar que os Estados Unidos poderão impor sanções políticas e econômicas ao Brasil num futuro próximo.
Tais punições seriam decorrentes do que o bilionário já classificou publicamente como ditadura em curso praticada por aquele ministro, em conluio com o governo de Luiz Inácio. Discussões sobre sanções ao Brasil deverão ganhar força se realmente Donald Trump confirmar sua vitória em novembro próximo e retornar à Casa Branca, como é previsto que ocorra, pois o ex-presidente norte-americano é próximo à família de Jair Bolsonaro e mais ainda de Elon Musk. A possibilidade de sanções ao Brasil faz com que o PSOL, ou já fez com que o PSOL, já acionasse aquele ministro da corte pedindo a inclusão do deputado Eduardo Bolsonaro no inquérito que apura tentativa de golpe de Estado no Brasil. Em manifestação protocolada no STF, o partido citou reportagem da agência pública, na qual o veículo de comunicação afirmava que Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos para articular, junto com parlamentares norte-americanos, restrições ao governo de Luiz Inácio. Para terminar, o mesmo documento do Comitê Judiciário da Câmara de Deputados americanos apresenta o testemunho de uma jornalista canadense de nome Rupa Subramanian. E isso aconteceu em 30 de novembro do ano passado. E ela disse o seguinte: nesse momento, em todo o mundo, os governos, em nome do bem, estão considerando ou adotando medidas como as que temos no Canadá. Em Dublin, eles estão prestes a promulgar um projeto de lei draconiano contra crimes de ódios que representam uma terrível ameaça à liberdade de expressão. Em Paris, o presidente Emmanuel Macron apelou à censura do discurso online. Em Bruxelas, na União Europeia, o comissário do Mercado Interno apelou à repressão de conteúdos ilegais. Em Brasília, eles estão combatendo as notícias falsas e a desinformação através de repressão no discurso online legítimo. Para não falar da Rússia, da China e do Irã. Para a América é tão excepcional, realmente indispensável, que não sucumba ao mesmo iliberal, o mesmo autoritarismo. Por favor, continuem lutando pelo que vocês sabem que é o certo. O Canadá está vendo, termina a jornalista. O mundo está assistindo, aliás. Agora, vejam aí alguns nomes de pessoas que foram censurados no antigo Twitter aqui no Brasil. Claro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o Marcos Duval, que é senador, Alan Rick, que é membro do Senado Federal no Brasil, Carla Zambelli, que é deputada, o Marcel Van Hatten, deputado, Cristiane Brasil, que é ex-membro da Câmara dos Deputados, ela não foi reeleita, Ed Raposo, que se candidatou à Câmara dos Deputados, mas não foi eleito. Tem aí jornalistas e comentaristas como Guilherme Fiuza, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Gustavo Gaia, todos estão nesses relatórios. Elisa Robson, que é também uma jornalista e ex-candidata à Câmara dos Deputados. Tem o Flávio Gordon, que também é jornalista. E aí tem pessoas do meio jurídico, como a ex-juíza Ludmila Grilo, Marcelo Rocha, que é do Ministério Público e professor de Direito, e uma série de outros nomes. De qualquer forma, aqui o que importa para nós é entender que, como a própria Ludmila Grilo falou, a situação mudou de patamar. A coisa está tão ruim que, se juntando com a crise econômica que está acontecendo no Brasil e a guerra particular de Arthur Lira com Luiz Inácio, ontem, como eu disse no vídeo, o Lira disse que ia pôr para rodar, ia pôr para andar na Câmara CPIs e PECs. Uma dessas CPIs é para barrar esse abuso de poder do Judiciário, do STF. Isso fez com que ontem mesmo, tanto Alexandre de Moraes como o ministro Barroso fossem conversar lá no Congresso. Moraes procurou Arthur Lira, o Barroso procurou o Pacheco. E, claro, para variar,
o Lira já deu uma mancada e já disse que não pretende colocar em votação esse projeto aí para barrar, para conter os abusos do judiciário. Porque é assim que eles funcionam, né? Basta dar um apertozinho aqui, o cara já, né? Deve ter algum outro processo aberto contra ele e o Moraes só foi lembrar para ele, talvez ele tenha esquecido. É assim que funciona. Mas para nós está indo tudo vento a favor, porque as coisas, como já falei 3 vezes, mudou de patamar e agora tem um governo americano envolvido, direta ou indiretamente, pelo menos os republicanos estão envolvidos, porque vão usar esse assunto também para criticar Joe Biden durante a campanha eleitoral. É uma forma de acabar com a imagem do presidente americano. E isso nos favorece. E ainda vem o Elon Musk dar depoimento lá no Congresso americano, obviamente vai nos favorecer também. O que vai ser bom mesmo vai ser domingo, lá em Copacabana, dia 21, que realmente vai explodir de verde e amarelo. Isso vai ajudar a apimentar mais ainda esse assunto. Então, meus amigos, o vídeo foi longo porque não tinha como reduzir mais do que isso, mas eu trouxe aqui os principais pontos do que está acontecendo. Espero que vocês realmente tenham gostado, prestaram atenção, porque é um assunto muito sério. E sei que vocês vão comentar com os amigos, vão mandar o link do vídeo para eles e convidar a todos a se inscreverem no canal Terra Brasilis News, que precisa de apoio, precisa de likes, precisa de inscritos e precisa de ajuda. Isso é fato, não tem como trabalhar sozinho, pelo menos levando um serviço de qualidade. Por isso tudo, eu desejo a vocês um excelente fim de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem todos muito bem e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Tchau, tchau.